Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar uma ideia, olha, que pode virar de cabeça para baixo tudo o que se pensa sobre tempo, futuro e até sobre os nossos próprios pensamentos. Vamos começar com uma pergunta que parece meio maluca. Será que é possível saber de alguma coisa antes que ela aconteça? Mesmo que seja por um tiquinho de segundo? Parece papo de filme, né? Mas olha só, a ciência tem umas pistas bem surpreendentes sobre isso. Então, vamos entender isso melhor. Em uns experimentos bem conhecidos, como os de Benjamin Libet, aconteceu uma coisa assim de cair o queixo. Imagina só, pessoas ligadas em sensores mostraram reações de medo uma fração de segundo antes de uma imagem assustadora aparecer na tela. Pensa bem nisso. O corpo da pessoa reagiu ao susto antes que a mente consciente sequer visse a imagem. Como é que pode um negócio desses? Pois é. E essa anomalia, essa capacidade de se antecipar, é justamente a porta de entrada para uma teoria fascinante. Tem um físico francês que olhou para isso e acredita ter a resposta para esse fenômeno e muitos outros mistérios. O nome da teoria é teoria da duplicação. E a ideia central, olha que interessante, é que o tempo não é essa linha reta que a gente aprendeu. Na verdade, seria como se existissem vários tempos correndo ao mesmo tempo em velocidades diferentes. E o mais doido, a gente estaria trocando informações entre esses tempos sem nem perceber. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nos fundamentos dessa teoria, porque ela propõe uma mudança radical, uma virada de chave completa na forma como a gente entende a nossa própria consciência e, por que não, o funcionamento do universo. E aqui vem talvez a parte mais revolucionária da teoria toda. Preste atenção. O nosso cérebro não cria pensamentos. Ele funciona mais como um telefone, sabe? Ele só recebe e decodifica informações. E isso explicaria aquela antecipação que a gente viu lá no começo. Nossos pensamentos, nossas intuições seriam, na verdade, informações chegando de um desses outros tempos. Tá, mas se o cérebro só recebe, quem é que está mandando a mensagem? Bom, aqui entra o grande protagonista dessa história toda, o duplo energético. Pensa nele como uma outra parte da gente, uma versão energética, não física, que age como um verdadeiro explorador do tempo. Ele estaria viajando por esses futuros possíveis para encontrar o melhor caminho para a gente seguir. Essa ideia do duplo é absolutamente central para a teoria. Ele seria o nosso guia, a nossa conexão direta com as infinitas possibilidades do futuro. É como ter um assistente pessoal trabalhando nos bastidores o tempo todo para nos ajudar. Ok, a pergunta que não quer calar é como é que essa comunicação acontece? Beleza, existe esse duplo ajudando, mas como é que essa ajuda chega até a gente, na prática, no nosso dia a dia? E a resposta, acredite se quiser, está em algo que a gente faz toda santa noite, dormir. Mais especificamente, durante aquela fase mais misteriosa do sono, o sono REM, sabe, aquele do movimento rápido dos olhos. Essa fase seria a nossa central de comunicação diária com o duplo. Então, vamos entender como essa troca noturna funcionaria, passo a passo. Primeiro, o corpo entra em sono REM. Os músculos relaxam totalmente, mas o cérebro está a 1000 por hora. É nesse estado que o nosso duplo viaja, dá uma olhada em todos os futuros possíveis que a gente criou durante o dia e o que ele faz? Ele escolhe o melhor caminho e manda essa informação de volta, como se fosse uma memória do futuro. E aí, na manhã seguinte, a gente acorda com essa informação já instalada, nos guiando na forma de intuição, de instinto. Olha, isso muda completamente a nossa visão sobre o sono, né? Ele deixa de ser só um descanso para o corpo e vira um processo ativo super importante de resolver problemas e otimizar o nosso futuro. Basicamente, a solução para os problemas, segundo essa teoria, é ir dormir. E o mais legal é que, de acordo com a teoria, a gente pode ativamente melhorar essa conexão. E não é nada super complicado, não. A prática tem duas partes. À noite, a ideia é se entregar. Soltar todo o controle, toda a vontade, todo o medo. Apenas ter um pensamento bom, benevolente, antes de pegar no sono. Já durante o dia, o trabalho é outro. É ser um observador. Perceber aqueles pensamentos negativos que aparecem e conscientemente escolher não dar bola para eles, não se envolver. Então percebe, isso deixa de ser só uma teoria abstrata e vira uma ferramenta prática, para o dia a dia mesmo. Um princípio para a gente tentar navegar pela vida de um jeito mais harmonioso, com menos atrito. Agora, atenção para um ponto super importante. A teoria diz que é preciso um ciclo de, no mínimo, 40 dias seguidos fazendo essa prática. 40 dias. Esse seria o tempo necessário para o duplo conseguir, de fato, instalar esses novos futuros melhores e começar a limpar aqueles antigos que não servem mais para a gente.
Mas, afinal, para que todo esse trabalho? Qual é o objetivo? Bom, o objetivo final é simples: permitir que o nosso duplo nos guie para o melhor futuro possível. É resolver problemas antes mesmo que eles apareçam no nosso presente. É sobreviver uma vida com mais equilíbrio, sabe? Com menos sofrimento. E no fim das contas, é sobre se tornar mestre do próprio destino, mas de um jeito totalmente novo. Isso tudo nos leva à grande ideia, ao paradoxo mais poderoso dessa teoria, dito pelo próprio Jean-Pierre Garnier Mallet. Somos mestres do nosso futuro, com a condição de não queremos nada. Parece estranho, né? Mas faz sentido. A verdadeira maestria não viria do controle forçado, mas sim da entrega, da confiança de que uma outra parte de nós já está cuidando de tudo, já está traçando o melhor caminho. Então, para fechar, fica aqui uma reflexão. Se fosse realmente possível acessar essa orientação toda noite para resolver um grande problema, qual seria o primeiro da lista? Por onde começar?